Graça e paz, queridos, Shalom. Passando aqui para dividir uma coisa que Deus falou comigo hoje. Eu estava estudando os últimos momentos de Jesus, né, aqui na Terra, e desde lá do Getsemane, né, ele foi traído, né, por Judas, levaram ele para Anás, que era sogro de Caifás, numa primeira abordagem. Depois ele foi levado a Caifás, né, e ali, perante o Sinédrio, houve um julgamento. E nesse julgamento apareceram muitas falsas testemunhas, como diz a Bíblia, uma série de acusações esquisitas, porque tudo que eles falavam ou falaram, Jesus tinha feito antes. O que ele falou nas sinagogas, ele falou em praça pública, e nunca tinha havido essa confusão toda, né? Mas o que me chama a atenção desse julgamento do Sinédrio é quando Caifás ele faz uma pegadinha, ele tenta incriminar Jesus com uma pergunta. Ele pergunta se Jesus é o Messias, filho de Deus. E Jesus fala: você que está falando isso, né? Então Jesus confirma que ele é não somente que ele é o Messias como filho, mas também que ele será sentado à destra, vocês verão o Filho do Homem, etc, etc. Mas o que eu acho que irritou bastante Caifás, e que também irritou o Sinédrio que estava ali, e que no final das contas, na minha concepção, estudando esse texto, levou à crucificação de Jesus, foi ele assumir a identidade de filho. Eu acho que, assim, ele nunca tinha assumido isso perante um julgamento oficial, né? Então, salvo ledo engano meu, foi a primeira vez que num julgamento oficial Jesus assume a sua identidade de Messias e Filho. E aí Deus começou a falar comigo sobre isso, que não é a nossa religiosidade que incomoda a oposição, o inimigo, a concorrência, o inferno. Não é a nossa profissão de fé, não é o nosso batismo, não é se nós somos dizimistas ou não, não é porque nós frequentamos a escola dominical, ou porque nós não faltamos os cultos de domingo, ou porque carregamos uma Bíblia embaixo do braço, falamos paz do Senhor para todo mundo. Isso não irrita o diabo. O que irrita o diabo e faz com que ele tenha ódio da gente é quando a gente assume a nossa identidade de filho de Deus. Quando a gente assume que nós temos o DNA de Deus, quando nós assumimos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, perdemos essa imagem na queda de Adão no Éden, mas Jesus recuperou essa imagem na cruz. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para restaurar a imagem caída de Deus no homem. Quando nós assumimos essa identidade de filhos, não a identidade de religiosos, nem de ser evangélicos, nem de ser crentes, mas quando nós passamos a assumir a identidade de filhos, isso deixa o inferno realmente em polvorosa. O diabo ele não aceita isso. Então, as perseguições, as retaliações, as ingratidões, né, as calúnias, difamações, como fizeram com Jesus, elas se levantam no momento em que você assume a sua filiação, quando você adota, né, quando você recebe essa paternidade de Deus. Então é claro, né, que a nação brasileira, ela precisa assumir, ela precisa se posicionar com a identidade de uma nação sob a paternidade de Deus. Enquanto nós formos uma igreja que tem o nome de evangélica ou o nome de crente, mas que não vivencia na prática 24 horas por dia essa paternidade, isto é, nós somos filhos de Deus no culto, somos filhos de Deus quando nós estamos reunidos numa reunião de crentes, mas quando nós estamos sozinhos, quando estamos em casa, quando ninguém está vendo, nós perdemos essa paternidade, perdemos esse referencial. E aí entra o evangelho segundo os santos evangélicos, não o evangelho do reino. Qual é o evangelho do reino? É aquele evangelho onde nós somos filhos e nós ensinamos as pessoas
a serem filhos de Deus. Eu vou dizer para você que nesses 35 anos, vou para 36 anos de ministério pastoral, a maior dificuldade que eu encontrei até hoje está nessa formação desse DNA. As pessoas, elas batem nesse muro, elas não aceitam que a cruz, que os processos de confronto, que as disciplinas, elas não aceitam que essas coisas tenham o propósito de levar a pessoa a andar debaixo de uma paternidade divina. Sempre que nós entramos nesse confronto, sempre que o discipulado ele entra nessa vertente, né, onde o discipulador começa a identificar na vida do discípulo que está faltando esse DNA, que a pessoa precisa assumir essa filiação, o discipulador bate no muro, bate numa barreira, porque a religiosidade ela impera. Então as pessoas mudam de igreja, as pessoas elas rompem discipulado, as pessoas elas procuram uma zona de conforto, porque na verdade, no fundo, né, o pano de fundo disso é que as pessoas não querem assumir uma identidade de filhos de Deus. O diabo não teme a igreja religiosa. Eu vou dizer mais uma coisa para vocês: o diabo não teme a igreja brasileira atual, não teme, não faz mal nenhum ao inferno. O que o diabo teme é quando você tem homens e mulheres orando, buscando, profetizando, que tem essa identidade de filhos de Deus. Na hora em que um homem de Deus, uma mulher de Deus assume um comportamento de filho de Deus 24 horas por dia, então isso vai fazer o inferno tremer. Quando a igreja nesse país tiver a paternidade de Deus, quando essa orfandade da igreja, né, ela for resolvida, então nós teremos uma outra nação, porque a nação reflete o que a igreja é. A nação é órfã de Deus. Por quê? Porque a igreja é órfã de Deus. A igreja não está sendo ministrada sob paternidade. A igreja não se comporta como filho, não assume esse DNA, porque dá muito problema. Quando você assume esse DNA, dá muito problema. E foi justamente por assumir essa identidade que Jesus foi crucificado. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que a sentença de julgamento, quando Caifás entrega Jesus a Pilatos, e Pilatos lavou as mãos, foi porque Jesus assumiu a sua identidade de filho de Deus. Vai lá em Mateus 26, você vai perceber isso na palavra, amém? Fica com essa palavra, assuma a sua identidade de filho, tenha um comportamento de filho, tenha uma autoestima de filho, tenha uma santidade de filho, tenha uma vida de oração de filho, tenha intimidade com o Pai, porque você é filho, conheça o coração do Pai, deixa o Pai conhecer o teu coração e caminhe como filho. Amém? Amém, queridos? Tenha uma boa noite. Eu estou aqui, meu coração está queimando. Eu preciso me aprofundar mais nisso aí, entendeu? Eu acho que a palavra para essa nação, é paternidade. Eu acho que esse é o tema que o Espírito Santo está soprando nos homens e mulheres de Deus nessa nação. O Brasil é um país órfão de Deus, porque a igreja ela mantém a orfandade de Deus. A igreja precisa assumir a sua identidade de filho. Amém? Deus abençoe e tenha uma excelente noite.